Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Estamos aqui mais uma vez, mais uma quarta-feira, hoje dia 3 de dezembro, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa quarta-feira. Estamos no capítulo 16 do Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon, Jesus na casa de Zaqueu. Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não o podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso, correu à frente e subiu a um sicômoro para vê-lo, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo-o visto, lhe disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quádruplo. Sobre o que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. São Lucas. Gente, Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. Ele tinha essa vontade, de conhecer, de ver Jesus. E ele subiu numa árvore porque ele era muito pequeno. Isso tudo aí tem um sentido figurado, eu acho, que é um sentido figurado, porque quanto menores nós formos, menores em orgulho, em vaidade, quanto maiores nós formos, em humildade, nós vamos ter mais oportunidade de ver Jesus, de receber Jesus dentro de nossa casa, dentro do nosso espírito, Nós temos que subir a algum lugar para ver Jesus? Temos que subir, mas esse lugar que a gente vai subir não é um lugar físico, não é um lugar físico, é um lugar moral. Nós temos que nos rebaixar, nos humilhar, sermos mais humildes, mais caridosos, para a gente poder ver Jesus, para a gente poder receber Jesus dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Se nós somos dignos de recebê-lo, nós vamos recebê-lo. Publicanos eram tidos como pessoas ruins, eram pessoas avarentas, pessoas ricas avarentas, E Zaqueu, num momento de humildade, ele se desvestiu do seu orgulho, da sua vaidade e recebeu Jesus na sua casa. A partir daquele momento, Zaqueu mudou sua vida. Ele pagou as suas dívidas pessoais. Ele resgatou um pouquinho de bem para prosseguir na caminhada. Então, vamos nos desvestir do nosso orgulho, da nossa vaidade. Vamos ser mais humildes, mais caridosos, mais amorosos, para que a gente possa, todos os dias, receber Jesus na nossa casa, no nosso espírito, que é a nossa casa. Tá bom? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 1013. Como se dá que espíritos que por sua linguagem revelam superioridade tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, conforme a ideia que deles se faz vulgarmente? Eles falam em uma linguagem compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando essas pessoas são muito imbuídas de certas ideias, não as querem chocar muito bruscamente para não melindrar suas convicções.
Se o espírito viesse dizer sem precauções oratórias a um muçulmano que Maomé não é um profeta, ele seria muito mal recebido. Concebe-se que possa ser assim da parte dos espíritos que querem nos instruir. Mas como se dá que os espíritos interrogados sobre sua situação tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Quando são inferiores e não completamente desmaterializados, conservam uma parte de suas ideias terrestres e exprimem suas impressões pelos termos que lhes são familiares. Eles se encontram em um meio que não lhes permite, senão pela metade, sondar o futuro, e é por causa disso que, frequentemente, os espíritos errantes ou recém-desencarnados falam como fariam em vida. Inferno pode se traduzir por uma vida de prova extremamente penosa, com a incerteza de uma melhora. Purgatório, uma vida também de prova, mas com consciência de um futuro melhor. Quando experimentas uma grande dor, não dizes para ti mesmo que sofres como um condenado? Não são mais que palavras, e sempre em sentido figurado. Então, gente, os espíritos, quando são interrogados pelas pessoas, numa sessão espírita que seja, eles falam o que as pessoas ali precisam entender, tá? Na linguagem que essas pessoas irão entender. Como ele disse aqui, não adianta eu chegar para um muçulmano e falar para ele que Maomé não é um profeta, que Maomé é simplesmente um espírito mais evoluído um pouco, né? Não adianta eu chegar e falar isso para ele. Ele vai me receber mal, ele não vai querer me ouvir. Então nós temos que fazer, né, a divulgação da doutrina espírita, no caso, fazer essa divulgação de uma maneira, né, que as pessoas entendam, né, sem chocar suas crenças, né, sem chocar suas crenças, sua religiosidade. Vamos falar com eles da maneira que eles possam compreender, né, uma maneira simples, né? E os espíritos, eles procuram fazer desse jeito. A maioria dos espíritos bons, né? Os espíritos bons, porque muitos espíritos se aproveitam da ignorância, da simplicidade do povo, né, para se fazer passar por espíritos bons e falar o que eles querem falar. Muitos espíritos ainda estão muito ligados à matéria ainda e chegam do outro lado e querem se expressar, né, para o povo que vai conversar com eles lá, de uma maneira igual ele falava aqui na Terra, né, como se tivesse encarnado ainda. Apesar de poder ser um espírito bem antigo, né, ele está muito ligado à matéria aqui nessa reencarnação e ele vai, após deixar essa Terra, se expressar ali do jeito que ele estava falando aqui na Terra. Vamos lá, vamos continuar ouvindo as instruções dos espíritos, né? Vamos procurar absorver da melhor maneira possível o que eles dizem para a gente, colocar em prática na nossa vida, né? Para a gente poder, num futuro, quem sabe, né, poder ajudar outros espíritos encarnados, né, a compreender melhor, né, a necessidade da sua passagem pela Terra, a necessidade da reencarnação, a necessidade de se modificar internamente, tá? Vamos lá, vamos fazer força para que a gente consiga um dia ser uma pessoa melhor. Desejo a todos aí uma ótima quarta-feira, com muita paz, muita luz, muito amor no coração, muita sabedoria, né? Muito equilíbrio, muita saúde para nós. Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus.